dando uma arrumada no ambiente, que está bem bagunçado. Home office é complicado. Então, boa noite a todos. Hoje, dia 8 de junho de 2020. Sou a professora Mariana Maranhão, professora do curso de Direito da Uni Evangélica. Sou professora de Direito Internacional. E hoje à noite eu vou tratar sobre o tema de Direito Internacional Privado, que são as homologações de sentença estrangeira, cartas rogatórias, especialmente as cartas rogatórias passivas, que são as que o Brasil recebe, e também um pouquinho de arbitragem internacional, certo? Então, eu estou no aguardo dos alunos e nós vamos esperar aqui, então, um pouquinho. São 8h10 e no momento ainda não entrou nenhum aluno, então já vou adiantando algumas coisas. Com relação às cartas rogatórias, é importante a gente saber, primeiro, um conceito, né? Esse conceito está lá no artigo 237, inciso 2 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que em 2015 saiu um novo Código de Processo Civil. Então, muita atenção com isso, porque é comum as pessoas irem estudar esses temas estarem fazendo referência ao Código de 73, tá? Então, vou ler aqui o artigo 237. 237, inciso 2. Será expedida carta, inciso 2, rogatória, para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Gente, esse artigo que está aqui, esse conceito que está no artigo 237.2, é um conceito de carta rogatória ativa, que sai do Brasil e vai para o estrangeiro. Então, aqui é um conceito de carta rogatória ativa. Como eu disse, nós temos cartas rogatórias ativas e cartas rogatórias passivas. Os requisitos de uma carta rogatória, que são os mesmos requisitos de uma carta citatória, é o artigo 260, tá? Então, são requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Então, vai vir os requisitos aqui, que são 4 incisos. Então, vai ter o artigo 260 com esses requisitos. Uma observação que eu faço é que o artigo 256, parágrafo 1º, trata de uma possibilidade de citação por edital no caso de cartas rogatórias. Quando que é possível citar por edital? Quando o país que iria receber a carta rogatória se nega, que é o que está aqui no parágrafo 1º, então, do artigo 256. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Então, se o país recusar o cumprimento de uma carta que você expediu e saiu do Brasil para um outro país, aí você já pode tentar fazer a citação por edital, como se estivesse em local incerto e não sabido, porque aquele país para qual você enviou a carta não recebeu. E aí, agora, a gente continuando, eu vou falar das cartas rogatórias passivas. O que são as cartas rogatórias passivas? São aquelas que o Brasil recebe. Qual que é o procedimento de um recebimento de carta rogatória? E aí, tudo isso, gente, que é o mesmo procedimento também das homologações de sentença estrangeira, estão lá no artigo 960 em diante. Então, o artigo 960 em diante, que vai até o artigo 965, então eu peço uma atenção para vocês, leiam isso em casa, não vou ficar lendo artigos aqui, porque se tornaria muito cansativo, mas tem alguns pontos que eu considero muito importantes. Primeiro, quem que dá o exequatur de uma carta rogatória passiva? Aquela carta que o Brasil recebe. Primeiro, quem vai receber isso vai ser o STJ. Muita atenção com isso, porque ainda cobram nas provas como se fosse o STF. Mas por que coloca STF? Por causa que era o STF. Quando que era? Antes de 2004. Antes da emenda 45 de 2004, era o STF. Hoje é o STJ. E qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Porque na LINDB fala dessa situação das cartas
rogatórias. Então, é importante a gente ter isso em mente. Um aluno entrando. Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, Luciana? Tá me escutando? Oi, estou escutando sim, agora estou. Ah, que bom. Você já está em Anápolis ou ainda está na cidade? Estou em Anápolis, vim sexta-feira. Ah, que bom, então. Graças a Deus. Acabou lá. Nossa Senhora, misericórdia, a noite era uma tortura. É difícil mesmo, né? Nossa, Hoje os colegas ainda não entraram, eu estou até esperando eles para ver se aparece mais alguém. E é bom que eu vou te passar contigo. Eu estava até falando algumas coisas aqui para o vídeo só, para a gente organizar, porque nós temos só mais aula que vem, né? E aí já vem a prova e acabou o semestre, como se diz, aí vocês formaram, oh, se Deus meu quiser. Deus. Sim, é porque a prova de vocês vai ser da próxima quarta, que é no dia 17, de 17 Certo. a 23. É a prova de terceira VA de vocês. Então, Certo. para a gente organizar. Eu já tinha comentado na aula passada, mas como você não estava nas aulas por causa que estava viajando, é a nossa matéria agora para a terceira VA é Direito Internacional Privado. Então, deixamos o Direito Internacional Público e agora estamos no Direito Internacional Privado. Essa nomenclatura, eu até comentei com os colegas, não é uma nomenclatura que alguns doutrinadores consideram correta. Por quê? Não é bem um direito internacional, ele é um direito nacional, só que aplicado em situações internacionais. E aí eu comentei que a nossa matéria vai ser elementos de conexão, que está lá na LINDB, do artigo 7º ao 18, então nós teríamos isso. Nós vamos ter também o CPC, algumas partes, que vai ser as partes iniciais, que é do artigo 21 ao 41. Aí a parte de carta rogatória, que aí vai ser 3 artigos que estão espalhados lá nos 237, 260 e 256. E depois 960 a 965. E aí, a aula que vem é onde eu vou comentar de 3 tratados de situações, porque aí a aula que vem eu vou falar de adoção internacional, de prestação transnacional de alimentos e de... O que era o outro tema? Prestação transnacional, adoção e sequestro internacional de crianças, que é o tema de quando um pai rouba uma criança da mãe. Então, seria esses os 3 que a gente vai comentar aula que vem. Aí são tratados mesmos, aí são tratados internacionais que regulam esses temas. Então, o meu objetivo de tratar hoje é do 960 ao 965, que é o tema de homologação de sentença estrangeira, carta rogatória passiva, que é aquela que o Brasil recebe, e um pouquinho de arbitragem internacional, porque é só comentar como que faria para uma execução ou para uma homologação de uma sentença, de um laudo arbitral, né, de uma sentença arbitral. Será que vai aparecer mais alguém na turma ou não? Vamos ser eu e você. Pois é. Uai, qualquer coisa, se a senhora quiser deixar para comentar na aula que vem também, porque Não, o pessoal não está. Não, mas aí a aula que vem fica muita coisa. Então você tem aula particular hoje. Então tá. Eu estava olhando aqui, ó, a bagunça que tá lá atrás. Você tá vendo a minha bagunça? Tem até os meninos pegaram. É a minha que eu tô olhando desculpa, aqui. não, a minha também tá um caos aqui. O meu mural ali tá com um desenho de um monte de porquinho que a Raquel ontem me pôs para ficar desenhando uns porquinhos para ela, e tá a família de porquinho ali. Não, eu também cheguei, aí coloquei as roupas para lavar, né? E aí fui fazer homeschool da minha filhada e fui ver o que tinha do EAD nosso, né?
E aí tá aqui as roupas para guardar, ó. Tudo bagunçado. Eu falo que essa vida de home office é uma bagunça, gente. A gente fica tudo atrapalhado. Nossa, Não, nossa, eu lembro de você contar daquela história de uma mãe que é professora, é doutora e estava doutora, brigando para dar home. E ela estava brigando para dar ela home tá office para brigando na os escola. filhos. Ela tá brigando para fazer homeschool. Aí Ah, não, misericórdia. Os filhos dela, nenhum delas, são 4 filhos, nenhuma menina maior já vai fazer 16, nenhum deles vai para a escola. Ela dá aula para todos Nossa, eles. mas então ela vive só por conta deles, né? Porque, Hoje ela tá vivendo só por conta deles. nossa, porque não dá, não tem como se não Não, não for. fala não, que eu tô quase para ficar doida. Eu falei pro Daniel, falei, gente, hoje é só segunda, parece que eu já já tô cansada. Não, lá a gente não tem vida não, acabou. É. Então, eu É só isso. comentar contigo rapidamente, só para a gente não acumular muito para a aula que vem, porque na verdade a aula hoje era curta mesmo, porque eu não vou ficar lendo Tá. aí. O que eu quero com vocês? Até que Uhum. vocês leiam, porque isso aí é importante que vocês leiam. É importante que dê uma olhada do artigo 960 ao 965. O que nós vamos ter? Aqui vai falar da homologação de sentença estrangeira, exequatur de cartas rogatórias. Aí eu estava comentando até antes de você entrar das cartas rogatórias. Eu preciso identificar que são 2 tipos de carta rogatória: carta rogatória ativa e carta rogatória passiva. Carta rogatória ativa é aquela que o Brasil envia quando sai do Brasil e vai para outro país. Então, tipo, uma mãe brasileira entrou com uma ação de alimentos para o filho dela e o pai está morando lá na Espanha. Ela vai mandar uma carta rogatória ativa. Agora, quando for em situação ao contrária, o Brasil recebendo é uma carta rogatória passiva. Então, o que é importante? Do artigo 960 ao 965, ele não está falando de carta rogatória ativa, ele fala de carta rogatória passiva. Por quê? Quando eu estou enviando, eu preciso mandar para o STJ? Não, é somente quando eu estou recebendo. Qual que é o procedimento? Você vai encaminhar a carta rogatória, vai sair de outro país, vai chegar aqui no Brasil. O primeiro lugar que ele tem que passar é justamente no STJ. E aí eu estava comentando que é importante eu saber. Muitas pessoas ainda fazem confusão, e aí a gente tem que tomar cuidado até com as doutrinas antigas, por causa do quê? Por causa antigamente era o Supremo, não é o STJ. Então, cuidado com isso. É o STJ desde 2004, emenda 45 de 2004. Então, não é mais Supremo. Tanto a homologação de sentença estrangeira como as cartas rogatórias é do STJ. Superior Tribunal de Justiça, ele vai homologar uma sentença estrangeira ou ele vai dar o exequatur para uma carta rogatória. E o que é importante eu falar? Quanto às cartas rogatórias, lá no STJ vai dar o prosseguimento da execução, o que tem que fazer? Não. Vai sair do STJ e vai ser encaminhado para onde? Para uma justiça federal competente, onde estaria a pessoa. Mas quem faz o exequatur, quem dá o ok, é o STJ e encaminha para a Justiça Federal. O ponto que eu queria tratar também, quanto às homologações de sentenças estrangeiras, é que hoje não é mais só homologação de sentença, pode ter também homologação de uma decisão interlocutória. Isso é uma inovação muito grande, porque antigamente, no CPC de 73, não tinha muito clara essa situação. Mas pense, eu entro com uma ação de alimentos. Adianta eu ficar só esperando a sentença? Não é melhor eu pedir uma tutela para já me dar uns alimentos provisórios? Então, o que acontece? É possível você também fazer a homologação de uma decisão com uma decisão interlocutória, de uma tutela antecipada, para que já comece o cumprimento daquela decisão. E uma outra observação também, para as 2 situações, e aí eu quero que vocês memorizem essa palavra, que é o quê? Quando vem para o STJ fazer análise, ele não analisa o mérito. É uma análise que não é meritória, ela é uma análise de delibação. É uma análise superficial, apenas se cumpre os requisitos. E quais são os requisitos? Onde que está escrito esses requisitos? E aí você vai
observar que no artigo 963 do CPC tem bem claro o que são os requisitos. Então, o artigo 963 vai estar lá, constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Então, vai ter aqui quais são os requisitos. Então, muita atenção, porque esses requisitos eles têm que ser cumpridos. Eu não vou analisar o mérito, eu vou só analisar se cumpre ou não esses requisitos. Então, é um cuidado que eu peço, porque não existe análise de mérito. Inclusive, os requisitos, eles também estão lá no artigo 17, que é uma importante que a gente comentar, porque eu não posso fazer uma homologação de uma sentença estrangeira que ofenda 3 situações. Soberania, o artigo 17 da LINDB. A gente até já comentou dele nas aulas para trás. Que ofenda a soberania, a ordem pública e os bons costumes. Então, esses 3 requisitos, eles não podem ser feridos. Então, muita atenção com essa situação. E uma outra observação que eu faço, só para a gente adentrar, é possível existir uma homologação de sentença de forma parcial, ela não precisa ser integral. Por que pode acontecer uma homologação parcial? Tipo, existia uma sentença que estava tratando a respeito de uma divisão de imóveis. Gente, imóveis no Brasil, a gente viu que é competência absoluta da justiça brasileira. Tudo que for relativo a imóveis, ou bens de sucessão, ou bens de divórcio, é competência absoluta. Artigo 23 do CPC. Então, muita atenção com isso. Nós não podemos ter essa homologação, ela não precisa ser negada, ela pode ser uma homologação parcial. Se há outras partes da sentença for de assunto que não está ferindo a competência. Então, muita atenção que competência existe competência concorrente e competência absoluta. Eu acho que o principal que a gente tem que memorizar, que sempre cai nas provas de concurso, pode cair também na nossa prova, é justamente esses pontos. Então, STJ, que não faz uma análise de mérito, que pode ter homologações parciais, que eu não posso estar ferindo as regras de competência, que a gente já estudou na aula passada. O que eu também queria já deixar claro é que eu vou postar, eu queria ter postado já, só que eu não consegui, eu vou postar isso no mais tardar até amanhã ou quarta-feira, o trabalho de vocês, e aí vocês vão poder me entregar o trabalho vai valer 30 pontos, vão ser 6 perguntas, cada uma valendo 5 pontos. Vai ser relacionada tudo a direito internacional privado, vocês vão poder me enviar para o e-mail até o dia 22. Provavelmente eu vou postar amanhã, no mais tardar na quarta, e vocês vão ter até o dia 22. Então, vocês vão estar na semana de provas. Como eu sei que vocês são bons brasileiros, né? Deixa tudo para a última hora, então aproveita, faz o trabalho, estuda e faz a prova, tá? Então, eu vou tentar envolver todos os temas do direito internacional privado nesse trabalho. 6 questões valendo 30 pontos. Eu acho que, como o nosso público, não que ele não foi qualificado, ele foi qualificadíssimo, né? A Luciana está aqui comigo. Ela está cansada, eu estou cansada. O assunto, o principal que eu quero pedir para vocês é leiam o artigo 960 a 965, tá? Então, eu presto essa atenção, não deixe de ler, porque ali tem questões que é importante a gente ler pontinhos por pontinhos para ficar bem claro. Ó, a afilhada apareceu. Oiê! Ela também quer aprender direito internacional. Ela gosta dessa aula. Ah, ela gosta da minha aula? Ué, que bom, então. Você escutou sua voz e veio. Ó, a Sueli pediu para entrar. Cadê o meu? Deixa eu falar oi. Oi, Sueli! Tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. Que bom. Eu estava aqui conversando com a Luciana, eu já tenho um tempinho aqui, eu já apresentei bem rapidamente aqui os pontos principais que eu gostaria de destacar. O que eu pedi para que vocês façam é ler do artigo 960 ao 965.
não deixa de ler. E eu expliquei que eu vou estar postando, no mais tardar até quarta-feira, o trabalho nosso para compor a terceira VA, que vai ser um trabalho valendo 30 pontos, com 6 questões. E aí eu vou tentar abordar nas 6 questões todos os temas do direito internacional privado que a gente vai ter condições de estar cobrando na prova. Então, eu vou tentar fazer questões até misturando um tema com Esse outro. dos artigos, professora? Oi. Esse do artigo é do CPC? Do CPC. CPC de 2015, que aí é o tema, porque o tema da aula hoje, que eu falei rapidamente, foi o quê? Cartas rogatórias passivas, porque cartas rogatórias ativas na aula passada a gente comentou, homologação de sentença estrangeira. E aí, quanto à arbitragem internacional, é importante a gente saber que os laudos arbitrais, que são as sentenças arbitrais, elas também passam por esse procedimento. Tanto de cartas rogatórias passivas, mas é mais raro, porque geralmente eles não usam as cartas rogatórias nas citações, mas especialmente a homologação da sentença. Então, vai vir uma sentença arbitral que, se a pessoa não cumprir espontaneamente, ela pode ser executada, ela pode ser cumprida judicialmente, porque a arbitragem tem essa saída, né? Ela é um título executivo. Então, como o laudo arbitral é um título executivo, funciona também da mesma forma em âmbito internacional. Então, o que eu quero que você leia é do 960 ao 965, porque o 966 já começa outro tema nada a ver, que é ações rescisórias. Então, 960 a 965. Então, hoje, até pelo... que eu já falei muito aqui, porque o tema hoje não é muito complexo, porque vocês já estudaram isso no processo civil, né? Provavelmente mais de uma vez. Então, o que eu quero é que vocês leiam, e eu vou já fazer o trabalho para que vou mandar essa semana para que vocês postem para mim lá pelo AVA até o dia 22. Então, vocês vão ter até na semana da prova. Eu brinquei aqui com a Luciana, como eu sei que vocês são bons brasileiros, vocês vão fazer o trabalho e logo em seguida responder a prova, que é bom que o trem está na memória, né? A prova vai ser do dia 17 ao dia 23. Então, vocês têm o prazo para me mandar o trabalho até dia 22. Certo? Eu acho que, então, por hoje seria isso só, até porque eu estou assim, o bagaço, eu quase não dormi essa noite que eu ia apresentar um trabalho do doutorado. Vocês estão vendo minhas olheiras, né? Eu falei, tá todo mundo... Eu falei que a minha segunda já tá com cara assim... minha segunda tá com a cara de sexta-feira, assim, depois de uma semana bem puxada, porque eu passei o final de semana estudando. E eu acordei hoje bem cedinho, que apresentar para o doutorado é difícil demais, gente. O povo lá é muito exigente. E hoje ainda tinha um professor da USP que ia participar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, a gente ficaria por aqui mesmo, tá? Mas não deixem de ler. Aproveita esse tempinho aí que vocês vão estar agora em casa. Leia do 960 ao 965. Que é a aula que vem, na segunda que vem, eu vou comentar dos 3 temas que eu acho que é importante. Adoção internacional, prestação transnacional de alimentos e sequestro internacional de crianças. Certinho, Sueli? Então, certinho, Luciana? Então, manda um beijo aí. Como que chama a sua afilhada mesmo, Luciana? Maria Rosa. Maria Rosa. Manda um beijo para Maria Rosa. Manda um beijo para você, ó. O que ela foi pegar? Mostra para ela. O que você foi pegar? Já tá acabando, meu bem. Ela foi pegar o caderno e a caneta. Ah, ela já quer estudar. Então, você cobra da sua tia aí, lê o 960 ao 965. Maria Rosa, anota para sua tia. Ó, eu vou te falando. A Sueli anota também. Matéria da prova. Põe aí. Matéria da prova. É para anotar. Anotar. Sueli, anota aí também, que aí já fica aqui no final. Vai ser os elementos de conexão do artigo 7º ao 18º da LINDB. Aí eu estou falando da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aí eu vou para o CPC agora. Artigo 21 ao 41 do CPC. Aí vamos. Artigo 237, inciso 2 do CPC.
Artigo Não, mãe, 256, parágrafo 1º também do CPC. 256, parágrafo 1º. Artigo 260 do CPC. Esses três, 237, 56 e 260, estão falando das cartas rogatórias ativas. É quando sai do Brasil e vai para outro país. Aí vamos dos 960 ao 965, também do CPC, que aí vai ser as cartas rogatórias passivas, homologação de sentença estrangeira, 960 ao 965. E, por último, vão ser os tratados que eu vou comentar amanhã, de adoção internacional, que aí também tem um pouquinho na Constituição, mas é bem tranquilo, prestação transnacional de alimentos e sequestro internacional de crianças. 3 tratados eu comento na aula que vem, tá? Com vocês. Então, todo mundo agora, aproveitando esse tempinho, que a aula foi rápida, do 960 ao 965, porque o principal é a leitura disso. Certo? Então, beijo para vocês, obrigada. Fiquem com Deus, boa semana e Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, 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 tchau. Deus abençoe também. Amém.